Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos mais um programa Radar. Hoje, uma terça-feira, véspera da semifinal da Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo. 25 de setembro de 2018, 17 horas e 56 minutos. Eu abordo índices nacionais e internacionais, criptomoedas, ações e contratos futuros. E fico sempre à disposição no YouTube respondendo a todos os comentários. E peço que vocês participem. Chamem colegas, amigos, parentes interessados na Bolsa de Valores. E também peço que compartilhem nas suas redes sociais e deixem o like para fortalecer o rolê, como dizia o rapaz do Corinthians Mil Grau, para fortalecer o canal. Como eu sempre falo aqui, pessoal, somos uma família, prezamos por ética, respeito, com o intuito de crescimento mútuo, né? Eu, nesse momento, tenho condições de passar algumas técnicas e estratégias em minha visão, e eu faço isso com muito prazer e dedicação e espero ser útil aos investidores em sua formação. Ok, eu vou iniciar aqui pelas bolsas de fora, né? Lembrando que Xangai não tinha operado ontem, aí voltou a operar. E temos aqui as bolsas na Europa, em sua maioria, com exceção do índice de Madrid, fechando em alta entre leve e moderada. A bolsa de Xangai oscilou pouco. Ok, então trago aqui a bolsa de Xangai com um padrão de alta. Assim como o Ibovespa, nós temos uma cunha de baixa. Pô, professor, mas a cunha de baixa significa compra? Sim. Né? Teve a sua linha de cima. É o mesmo caso quando você tem aquelas cunhas de alta após uma tendência apontando para cima, perde a linha inferior. Muitas vezes sinal de inflexão, não é nem correção. E nós temos aqui o rompimento da cunha, a média de 21 apontando para cima, uma situação favorável à alta na China. No caso do índice DAX, ontem nós trouxemos uma novidade aqui. Existe uma LTB mais longa e uma LTB mais curta. E essa LTB mais curta foi testada de novo hoje, então ela é o ponto a ser rompido aqui, pelo que nós percebemos, para dar continuidade a esse movimento iniciado na semana retrasada, né, de repique ou inflexão. Isso é importante porque ventos favoráveis ajudam aqui no Brasil, sem dúvida, né? Apesar do cenário eleitoral, da corrida presidencial especialmente, ser o driver número 1. Falando aqui um pouco das bolsas norte-americanas, hoje nós tivemos fechamento divergente de novo. S&P e Dow Jones em queda, Nasdaq em alta. Aí temos aqui o petróleo Nova York fechando de lado. Então vamos aqui aos gráficos, né, para que a gente possa estudar aqui os sinais, né, os gráficos, como eu ensino nos treinamentos. Se fosse para eu definir os gráficos de uma forma sucinta, né, eu diria que são as pegadas, né, os passos dos compradores e vendedores ali impressos na tela. Então, vamos falar aqui do petróleo Nova York, né? WTI Crude Oil. É um movimento ascendente, a tendência é de alta, o suporte imediato primeiro fica aqui, em 71,37. Podemos também considerar aqui no 71,63. Né? E eu acho que pode vir nesses pontos, normal, está distante de média, uma movimentação de topos e fundos ascendentes, né? No caso do Brent, negociado na ICE, na Bolsa de Londres, nós temos um sinal de topo. E eu acho que o Brent tem sido mais técnico do que o WTI. Então nós temos uma estrela cadente típica. Só que aqui tem um porém. Num cenário mais negativo, assim, acho que poderia ter o teste da média no 78. Como ontem teve o Marubozu, os dois vão medir forças aqui, estrela cadente com Marubozu. Então eu chutaria um teste perto aqui de 80,47
ou até mesmo aqui dos 80,45. Ou até mesmo desse ponto aqui que ele está mais fresco na memória, que é R$ 80,09. Pessoal, falando das criptomoedas, nós temos uma sessão de baixa forte, né? Chama a atenção, então vamos aos gráficos aqui para ver o que eles falam. Então, primeiramente, coloquemos aqui o Bitcoin. Lembrando que amanhã tem Super Trader às 19 horas lá no canal do Grupo LS. Então, eu acho assim, o Bitcoin, para quem está comprado aqui, você não pode deixar virar prejuízo, mas o stop técnico seria na região de 619. Abaixo desse ponto seria o stop. Né? Ou até dos 6.100 aqui, então poderia dar uns $10 de tolerância, deixar o stop em $6.090, por exemplo. Acima disso, acho que o viés altista se mantém. No caso do Bitcoin Cash, é uma situação de compra, né? A gente apontou aqui desde o início da movimentação, só que é uma compra de risco. A compra foi baseada nesse Arami, entre os dias 17 e 18 de setembro. Onde é que está o stop? Abaixo da mínima do Arami, 408,4, você dá uns $4-5 de diferença, né? 405 aqui, acionaria o stop se houver uma perda. E no caso do Ethereum, nós temos uma situação de topos e fundos ascendentes. Acho que no caso do Ether dá para traçar uma reta aqui bem definida. Eu gosto de traçar usando as sombras dos candles. E a gente vê uma perda, e eu gosto de fazer estudo de criptomoedas em bloco, é um sinal de alerta. Né? O stop ficaria aqui abaixo de 192, talvez 198, 198, 188, 187 ali. Então precisaria voltar a trabalhar abaixo dessa linha, mas essa movimentação no Ether é um sinal de alerta. E por fim o Litecoin. É a mais forte de todas, desde o dia 12 deu sinal de compra. Primeiro, não deixe uma posição em criptomoedas pela volatilidade que está no lucro virar prejuízo. Comprou, a operação deu certo, coloca o stop alguns dólares acima. No caso do Litecoin, que tem sido uma movimentação bem técnica, nós temos aqui uma linha de tendência que foi respeitada com sombra inferior. Onde é que estaria o stop na minha visão? Abaixo aqui de 50,428. Ok? Então, vamos aproveitar para falar aqui do EWZ, já começar os estudos aqui voltados para o mercado doméstico, né? Apesar do EWZ ser uma ETF negociada lá em Nova York. Hoje o pregão fantástico, né? Eu digo fantástico porque é um pregão que ele fecha diferente do que 90% das pessoas imaginariam. Houve a perda da região chave que a gente conhece, né? Aqui tem o 3292, tem o 3289, tem o 3296, R$33, vai. Então teve uma perda, mas lembra que eu falei para vocês, pessoal, que o mercado tem operado de forma maliciosa, né? Então que eu não acreditava nesse rompimento aqui, né? Eu não acreditava. O mercado tinha fechado ontem um pouco abaixo, hoje o mercado abriu, rompeu a média, fez um piercing line pattern e fechou acima dos 33. Sinal de reação compradora, abre espaço para alta não somente amanhã, mas como ao longo da semana. Salvo alguma bomba nas pesquisas, porque é o que manda no momento. Alguma coisa lá fora, muito grave também. Ok? Então, fizemos EWZ, legal. Vamos falar agora ver como é que os estrangeiros estão, né, no fluxo aqui no mercado futuro e no mercado à vista. No mercado futuro, eles trabalharam na venda no pregão de ontem, reduzindo o saldo de 184.995 contratos para 193.446.
mas eles estão mantendo um saldo comprado relevante, importante ainda. Agora, se a gente olha no mercado à vista, nós temos algo novo. Então, a partir do dia 18, eles estão positivos 55,135, a 19, 335, 437, dia 20, 670, 224, tá? E a gente vai conseguir ver provavelmente aqui do dia 21 também. Né? Então, para os locais, o mercado tremeu, o pessoal sai das posições. Para os estrangeiros, tal estilo caiu, comprou. Eu não digo assim que eles são certos de forma absoluta, inequívoca, esse tipo de situação. Mas eles costumam, assim, em movimentações macro, eles costumam acertar. Então é por isso que eu gosto de seguir para ter um balizamento, alguma coisa do gênero aí nesse sentido, né? Então, um dos drivers que eu uso aí é justamente observar estrangeiro para ter referência. Né? A gente sabe que o capital de fora lá tem peso, né, pessoal? Quem opera já há um pouco mais de tempo, coisa e tal. Então, vamos fazer a conta aqui para ver a movimentação de sexta, né? Então, eu faço ali uma conta rápida em bilhões, né? De reais, 65,271. 430 menos 63, 856, 781. Então, eu estou falando em um saldo, pessoal, de 1 bi 414,649. Né? Então, eu estou falando em mais de 700 milhões em compra só no pregão de sexta-feira, porque esse número aqui era até a quinta. Então, eles estão comprando o mercado à vista, estão agredindo na compra, só que de forma gradual, de forma marota, como diz um desenho que a minha filha gosta de ver. Ok, então, estudo de fluxo feito. Falar aqui do Ibov. O Ibovespa, pessoal, ele fez um movimento que tinha que fazer, que era um movimento bastante previsível, inclusive, né? A previsibilidade ela vinha de duas coisas. Primeiro, que o mercado futuro estava caindo de manhã. E segundo, que o volume de ontem foi muito baixo, era manjado que hoje teria recuperação. Então leiam o cenário. Olha o que eu escrevi no cenário hoje de manhã. Assinem e leiam o cenário. Tem muito aluno que assina e não lê, tem preguiça de ler. Né? Preguiçoso na bolsa não vai longe, não. Então, olha, o que eu trouxe aqui? Eu falei da Bolsa da Ásia, das bolsas da Ásia, Xangai, Tóquio, falei um pouco das pesquisas, falei do cobre, do petróleo, dos metais e tal. Falei da OPEP, eu explico aqui a fundamentação dessa alta recente do petróleo todo dia. E o que eu disse aqui na parte que eu estudo o mercado, né? Então, aqui o gráfico do Ibov mostra um candle de correção expressivo, que é o Marubozu, no pregão de ontem. Porém, acompanhado de baixo volume, festa vazia, né? Tracei retrações de Fibonacci entre o fundo recente e a máxima da semana passada para utilizar como referência. Então, enquanto está todo mundo em pânico, você entende como oportunidade se você ler o cenário. Então, na minha visão, teremos uma abertura em baixa, né? Não precisa ser nenhum gênio para saber que o mercado futuro estava caindo, com um teste da região formada pela retração de 50% de Fibo e média móvel de 21 períodos, linha vermelha, com chance de recuperação ao longo do pregão. Está aqui, ó, o mercado veio na conjuntura da média com retração de 50%, respeitou. Tinha esse ponto aqui ainda, né, colado, que era o 77,290. É importante dizer que o mercado fechou acima dele, e é importante dizer que o mercado fechou acima da retração de 618. É importante dizer que o mercado fechou acima da média de 5 e que ele fechou na máxima do dia, com sombra inferior longa, com um candle verde e beirando 78,785, que é o ponto a ser rompido amanhã. Ok? Aí temos aí o BOVA11. Uma movimentação técnica também, a mesma coisa, veio na média, fechou acima do 74,68, amanhã deve romper 75,99. Aí temos aqui o gráfico do dólar já fechado.
O dólar tá louco para acionar esse topo duplo, que é grande aqui. E assim, pessoal, o dólar hoje ele não sustentou acima das médias, né? Se o dólar perder 4.030, tem pivô de baixa. Pivô de baixa acionaria também o topo duplo, seria um sinal forte de inflexão, né? É que meio que você não pode falar em vender dólar, que você é considerado um lock no mercado no momento. É meio que proibido falar em vender dólar, você é considerado um herege, um lock, um maluco. Só que na verdade, assim, eu sou bem transparente aqui, eu tenho uma carteira com 10 ações. Tá todo mundo carregadaço no índice. A gente está de olho em fundo imobiliário, do lado de olho em Bitcoin. Eu penso em operar dólar? Até penso. Só que a gente elevaria o risco numa época eleitoral, né? Então, assim, eu acho que já é bem ousado, né? Você mostra a convicção operar dessa forma que nós estamos, mas não descarto uma entrada. Mas quem fala em vender dólar é um herege, é considerado um lock no momento, né? Sendo que é uma divisa, enfim, na eleição da Dilma tava 2,56, coisa e tal. Então tá um. Aí você pode falar, pô, professor, mas não é só o fator eleitoral tal, porque tem um enxugamento de liquidez pelo Fed, concordo também, mas em boa parte há um risco exagerado. Ok? E falando do índice, nós temos um dos maiores pregões, um dos maiores candles em amplitude dos últimos tempos. Se você pegar os últimos 30 pregões dos últimos 2 ou 3 anos, né, de candles de alta, ele está entre, eu acho que se pegar os últimos 2, 3 anos, talvez esteja entre os 30 candles em amplitude, considerando o corpo, né, a gente pode ver por aqui, né, por exemplo, um exemplo clássico, pegar de junho de 2018 para cá, ó, de alta tem esse, do dia 19/6, aí tem esse aqui do dia 22/8 e tem esse outro aqui do dia 6/9. Ele tá de junho para cá, ele já é, né, a gente está nos últimos 3 meses ele já está entre os 3 maiores. Mostra muita força, né, o volume acima da média, né? Ele veio na retração 38,2, rasgou a de 50, de 618, rasgou a média de 21, rasgou a média de 5, já rompeu 78,550 e fechou na máxima, né? Então qual que é o próximo passo? Romper essa região aqui. Primeiro 79,370, depois 79,460, para fazer o teste aqui do 80,350. Né? Então qual que foi o fechamento da semana passada, né? Dia 21, foi 79,380, ele deve testar nos próximos pregões aí, possivelmente essa barra vai ter força e ela vai impulsionar o rompimento, né? No caso de 60 minutos, formou fundo numa região de suporte, a 77,085, rompimento falso. O mercado desenvolveu, parece uma simetria em V, que tem como alvo 80,350. Ok? Antes da gente falar de destaques do pregão Petro, Vale e Bancos, falar das bolsas americanas um pouquinho. Queda prevista já. Então, por que era prevista, né? Porque nós temos uma estrela da noite, uma Evening Star. Né? Uma Evening Star, no mínimo, vai fazer esse gap ser fechado e um teste da linha azul. O gap seria fechado a 26,461, hoje foi 26,475, ainda não fechou. Então tem algum espaço ainda para fechar o gap para testar essa linha de retorno. Aí temos a S&P, as bolsas americanas com repertório variado, né? Não é uma estrela da noite, mas é praticamente ali. Tudo bem, teria que penetrar um pouco mais o candle verde aqui, mas é quase uma tempestade à vista. Então testou aqui o topo anterior, deve encostar aqui na linha azul, na CLTA e fechar o gap. E aí, por fim, o índice Nasdaq. Nós temos aí um triângulo simétrico. Ele mostrou força, médias apontadas para cima. Inclinação plenamente altíssima. E como ele está atrasado, quem diria, né? Ele ficou liderando aí a toada de alta há tanto tempo. Mas agora ele está atrasado. Simples assim. Mas com a figura mais clara.
uma situação gráfica mais clara, depois de uma grande alta, uma pausa em formato de triângulo. Ok, deixa eu fechar aqui meu Outlook. Muito bem, então, bolsas americanas estudadas. Vamos falar aqui, antes de falar de Petro Vale Bancos, falar de destaques do pregão. Deixa eu ver. Eu vou falar de Ambev. Faz tempo que a gente não aborda aqui. Tem essa história dos incentivos fiscais na Zona Franca, né, pessoal? Pesando sobre a ação. Eu vou falar de Ambev. E eu vou falar de Gafisa, que é um papel que o pessoal pede muito. E faz tempo que a gente não estuda aqui. Então, falar de Ambev 3. Falar de Gafisa. Maravilha. Ambev, como eu falei para vocês, ela tem duas situações. Esse caso da Zona Franca de Manaus, os incentivos que pesou muito no ativo, né? E ela tem uma volatilidade histórica, pessoal, baixíssima, que é 1,19, extremamente baixa. Então, podemos até ter uma reação, sim, eu não duvido desse cenário. O ativo continua sendo de qualidade, né? Vi de caso que eu comentei algumas vezes aqui da Raia Drogasil, que ela iria desabar, nós acertamos a queda violentíssima da Raia Drogasil desde o início. Eu falei para vocês, eu tenho filha pequena, eu que vou na farmácia, teve mudanças para pior, blá blá blá. Pelo menos nesse primeiro momento, aquela história dos pontos, de mudar algumas coisas na loja, o ativo vai para baixo. Só que chega um ponto que os erros vão sendo corrigidos, o mercado precifica futuro, ela vinha de uma memória compradora, vão aperfeiçoando as mudanças, aí o ativo recupera. O caso de Ambev pode ser o mesmo caso. Eu só entraria nessa ação se ela romper o triângulo. Simples assim. Ok? Porque aí daria tempo de entrar, porque ela não é tão volátil, não é um ativo rebelde. Aí nós temos Gafisa a seguir, que é uma ação que o pessoal pede muito, fazia tempo que a gente não via. A Gafisa é um outro caso intrínseco, né? Nós temos aí o GWI com mais de 30% dos ativos. O GWI, as pessoas que operam na bolsa da minha época, muita gente já seguiu o GWI e sabendo o que eles faziam, deve ter ganho muito dinheiro, e muita gente já deve ter perdido uma bolada também. Para mim, eu tive a felicidade de não perder, e no caso da Lojas Americanas, não tive a felicidade de acompanhar. Eu era inexperiente ainda naquela época, não acompanhava fluxo nem nada. Muita gente acompanhou, mas eu trabalhei contra eles no caso da Marfrig, trabalhando na venda porque eles não tinham mais fôlego para manter o papel. No caso aqui da Gafisa, eles estão comprados, falam em fechamento de capital, coisa e tal. Gafisa é uma ação, por exemplo, hoje teve uma alta com volume. Só que ela não desenvolve. Então você fala, pô, 10,87 é suporte, professor? Teve rompimento falso com martelete? Teve. Parece um ombro, cabeça a ombro gigante? Parece, mas a ação não passa aquela confiança. Eu diria que se ela romper a região aqui de 11,35, o gráfico aponta esse alvo aqui, ó. Seria 12,89. Esperemos. Ok? Então é uma ação muito travada pelas razões que eu falei anteriormente. Eu vou falar de Petro Vale Bancos, daí eu faço os pedidos depois. Eu pego a minha lista aqui. Nós temos aqui a Petro 4. Um pregão altista, naturalmente, né? Eu acho que deve ter continuidade. As movimentações são, de certa forma, tímidas, mas eu acho que essa semana ainda ela rompe aqui o 24,5 e testa aqui o 21,50. As médias cruzadas para cima, fez um pullback no 19,60, um movimento técnico e, na minha opinião, dentro da normalidade. No caso da Vale, quem usa a nossa técnica de guerrilha se deu bem. Por quê? Porque não foi estopado. O stop estaria abaixo da mínima do dia anterior, onde era 59,60. Não foi estopado. Lembra que eu falei, isso aqui é um arame de topo, mas assim, não se importa. Coloca o stop abaixo de 59,60, uns 20, 30 centavos abaixo. Não pegou. Hoje já reagiu com Marubuzu, alta firme. Onde é que fica o stop? Aqui abaixo agora de 59,86. Ok? E aí falemos de Banco do Brasil. Apesar de ser um pregão baixista, eu vejo com bons olhos essa movimentação.
simplesmente veio na região de 28,65, foi a centavos dela, né? 28,81, respeitou e tá com um cara que vai romper aqui a região de 30,58, 30,70 e fazer um pivô de alta. Simples assim. Bradesco, nós temos essa figura meio maluca, essa linha de azul como referência. O que chama atenção, o volume de ontem, tudo bem que varreu o candle de sexta, eu concordo, mas foi extremamente baixo, o volume de hoje foi alto, mostrando que tem gente disposta a comprar o papel nesse nível, e fechou levemente aqui acima da linha azul. Acho que amanhã vai ter continuidade de alta aí, com provável rompimento, talvez no final da semana, início da outra, 29,45. E por fim, pessoal, dos ativos que a gente estuda, YouTube, né? Uma alta modesta, sem dúvida nenhuma, né? Mas com bom volume, né? Eu acho que eu não vou manter aqui esse padrão do alargamento, porque não tem... Vocês sabem que eu gosto do gráfico mais limpo possível, né? Da mesma forma que eu gosto das coisas limpas dos aspectos morais e também no que tange a higiene também. Eu sou muito organizado, eu gosto de um ambiente de trabalho limpo, isso desde a época da indústria. Primeiro eu limpava os robôs, as máquinas, tal, para depois trabalhar, senão eu não conseguia. Eu sempre andava com álcool isopropílico, quem é da área sabe. É um álcool com teor mínimo de água, né? Então ele evapora rapidamente, ele não oxida os equipamentos, né? Então eu gosto de tudo limpo. Limpo tanto de uma limpeza no que tange a sujeira, quanto na parte moral também, graças a Deus. Então, nós temos aqui um candle amplo, que respeitou a média de 21, fechou acima dela, fechou colado na de 5. Na verdade, pessoal, apesar do movimento limitado anterior, é um padrão penetrante, então favorece plenamente a ponta compradora. Então amanhã eu vou falar aqui nos pedidos do YouTube da relação euro-reais, né, que um aluno pediu, né, amanhã, tá? Deixa eu só apagar um negócio aqui que eu não apaguei os de ontem. Então amanhã eu vou falar da relação euro com reais, né? Eu vou falar de Croton, vou falar de CPLE3, vou falar de Gol. E, putz, as outras ações eu confesso que eu não anotei. Mas amanhã vai ter Croton, CPLE3, Gol, e eu deixei anotado num outro local. Aqui hoje a gente vai falar de café. Na verdade a Croton tá hoje também, então tá confuso. Bom, amanhã vai sobrar Copel e Gol, as outras eu não lembro, não anotei. Eu anotei num papel, não mesmo passei pro celular. Hoje a gente vai falar de Croton, Ultrapar, Rap Vida, BR Distribuidora e o Café em Londres. Então vamos a Croton aqui. Então CROT 3. A Croton teve um pregão de forte alta, movimento normal. LTB rompida, não sustentou acima de uma resistência importante, corrigiu praticamente um pullback da linha, respeitou média, candle comprador. O GPA3, que é a nova Bela Adormecida, a minha Bela Adormecida, ela já foi, a SUSB também já foi Pão de Açúcar, nas duas a gente se deu bem. Pessoal, o Ultrapar é um ativo encantado, o mercado bate, uma hora vai parar de bater. Professor, o Ultrapar reflete os fundamentos da empresa nesse preço? Putz, não mesmo, vocês sabem que não. Só que só vai subir quando tiver mais força compradora que vendedora, simples assim. Como aconteceu com a própria SUSB, como aconteceu com o Pão de Açúcar, que a gente ficou segurando, a gente estava perdendo, depois ela dobrou de valor. Então, simples assim. O candle de ontem é a Orami Cross, é um padrão poderoso. Ele não foi confirmado, mas também não foi anulado. Tem mais um doji. Quer dizer, como dizem alguns entendidos aí, quando o time está perdendo, tem que começar a empatar primeiro, né, para depois começar a subir. Perfeito. Aí o Ultrapar. Falamos então para amanhã vai ficar CCRO3, CPLE6 e Gol 4 das que eu lembro aqui. Então a gente vai fazer a
Rap Vida, BR Distribuidora e depois o café para terminar. Terminaremos com café, nada melhor, né? Eu não sou um grande entusiasta, mas eu conheço café porque eu sirvo nos meus negócios na área de estética, voltado para o público feminino, então para poder servir um produto de qualidade eu estudo, mas para beber, o meu filho gosta muito, eu não sou um grande entusiasta não, mas eu conheço razoavelmente bem, assim como vinhos também, mas aí eu gostava de beber, hoje em dia muitíssimo pouco, mas aí nesse caso eu já fiz vários treinamentos, porque eu ia muito para a região do Vale dos Vinhedos, Caxias, Farroupilha, Bento Gonçalves e também para o Vale dos Sinos, mas falando do Vale dos Vinhedos, para fazer instalação de grandes equipamentos, acompanhar os chineses também, trabalhei num grupo chinês 4 anos, pouco mais de 4 anos, e aí nos finais de semana eu fazia os treinamentos, ia nas vinícolas, então conheço, modéstia à parte, razoavelmente bem, cafés e vinhos. Pessoal, Rap Vida, houve o IPO, subiu no início e agora ela tem uma tendência de baixa. É difícil, né? Não é que seja impossível, mas é claro que você estudar um ativo dessa forma é mais complicado por causa do histórico. Essa compra, se fosse ocorrer, seria uma compra no escuro. Você fala o seguinte, pô, a ação custava R$ 32,50, ela está R$ 21,82, eu vou comprar no escuro e vou colocar o stop abaixo da mínima, que é 21,04. Coloca ali a 20,90. Se estopar, a vida que segue. Se der certo, você ganha uma bolada. Simples assim. É como eu opero esse tipo de situação. Sem muita delonga, sem muitas teorias. Tática dos felinos. Né? Se aguarda, pô, chegou num ponto extremo. Eu vou pro pau, se tiver que estopar, a vida que segue. Isso é stop inteligente. Não esses stops bobos. Não, o meu stop tá não sei onde. Que stop? Você nem sabe o que é stop. Ouviu falar por aí de um bobalhão que também nem opera na bolsa, aí a pessoa fica mais interessada em stopar, então nem entra na operação. Esse stop, por exemplo, que eu falei em BRD, tem stop inteligente. Na Rap Vida é stop inteligente. Stop inteligente, stop malandro. Quem é tonto não pode operar em bolsa, pessoal. O cara que vai operar na bolsa, ou a menina, a senhora, tem que ter um pouco de malandragem. Você tá lidando com freira, com padre do outro lado? Até operam também, mas aí que stop, nem sabe o que é stop. Que nem bobalhão que segue tendência, pega inflexão, o que ganhou em 2, 3 meses devolve em 3 pregões. Eu falei isso daí ano passado, me puniram. Eu falo para alertar, para preservar lucro de pessoa física. Como é que eu não uso stop? Eu não estou falando de stop na Vale, alguém foi estopado? Quem segue o trabalho que a gente prega aqui está com a Vale na mão, com ela na máxima histórica, sem devolver lucro. Né? E muita gente fala que está esticado e mandou o pessoal vender. Quem segue o canal vendeu Vale? Não está com ela na máxima histórica? Usando técnica de stop? O stop da Rap Vida não faz sentido? Isso, aí falam que eu não uso stop. Eu uso stop inteligente. Né? Não stop bobo. Que stop? Onde é que está o stop da operação? Às vezes, já aconteceu comigo até em imersão, eu nem montei o trade ainda. O cara quer saber onde está o stop. Às vezes eu compro em 3 fatias o papel, eu compro a primeira, está subindo. O cara quer saber onde é que está o stop. Que stop? Né? A Embraer, quando eu fiz a operação pública, não tinha stop? Tinha. Ficou todo mundo torcendo numa corretora e num portal para pegar o meu stop. Não pegou por 10 centavos, mas não pegou. O stop estava lá. Meu e dos meus alunos. Não pegou, subiu, a gente ganhou uma bolada. Agora, por exemplo, aquela operação que eu fiz em JBS, tinha stop? Como é que eu vou estopar se abriu naquele gap lá na quinta-feira negra? O que a gente fez? Fez média no papel, porque ela não refletia os fundamentos e a gente saiu no lucro. Né? Teve que ter paciência. Então tem operação que é mais rápida e operação que não. A BR Distribuidora, ela fez uma movimentação de fechamento de gap, e aí entrou venda depois. Nós temos um sinal de equilíbrio hoje, a mesma técnica da Rap Vida. Você compra a mercado amanhã e coloca o stop abaixo da mínima de hoje. A mínima de hoje, 17,85, 17,70 por ali. Pegou, pessoal. Vida que segue. Deu certo. Você pode ganhar uma bolada, porque o mercado pode entender isso aqui como um ombro
cabeça ao ombro invertido. Agora, se você falar, pô, professor, eu não gosto de trabalhar por assimetria, eu não me sinto confortável, eu prefiro trabalhar de uma forma um pouco mais técnica. Então você teria duas possibilidades. Para quem é mais agressivo, comprar se houver fechamento acima da máxima de hoje nos 18 e 14, porque esse martelete seria confirmado. Para quem gosta de comprar rompimento, marcaria esse ponto 18,56 e poderia colocar até uma ordem start automática sem esperar fechar. Então seriam as minhas ideias, né? Então tem que falar de estratégia, falar de essas histórias, é muito blá blá blá. Por isso que a renda variável não desenvolve. Bitcoin tem mais investidores do que na bolsa, né? Então o formador de opinião ele tem que ser sincero, vai ter turbulência, né? Que nem eu falei ontem, pessoal, vai ter turbulência. Antes da abertura, não tinha nem aberto, vai ter turbulência. Só que tem que estar ligado, preparado, né? Quando está tudo indo muito bem, sem volatilidade, todo mundo vira guru. O difícil é o bom capitão quando para atravessar o mar revolto. Aí é outra história, né? Aí você vê quem tem controle emocional e quem tem repertório. Me passaram o código do café LRCX8. Eu anotei certinho, LRCX8, café. Eu não achei por esse código. Deixa eu ver se eu colocar, por exemplo, aqui, coffee. Vou tentar ver o futuro de café aqui. Ou em Londres, né? Cadê o café negociado em Londres? Isso daqui é um contrato contínuo, talvez faça sentido. Eu vou nesse aqui, pessoal. Se depois me passarem outro código, eu volto a falar. Isso daqui é o café futuro, o gráfico contínuo, que nada mais significa gráfico perpétuo. Tendência de baixa, né? Os candles são bem formados, tem liquidez. O que eu vejo nesse gráfico aqui do café? Nós temos um arame de fundo que levou o café até a média de 21, como tem ocorrido normalmente já há muitas semanas. O que seria o algo novo? Seria o rompimento dessa máxima aqui em $100 e 75 centavos, né? E onde é que estaria o stop? Para quem já está comprado, abaixo aqui de 98,20. Como as commodities costumam seguir tendência, vide o próprio movimento do café aqui, eu acho que o rompimento de $101 aqui do 175 seria uma baita oportunidade, porque faria um pivô e deixaria a média para trás. Seria aquela história que eu falo do algo novo, né? Então faria sentido, ok? Pessoal, quiser assinar o cenário, entra no site, eu vou deixar a descrição o link na descrição, dá para acessar o Seja Bem-vindo à Bolsa e assinar o cenário aqui. E o Seja Bem-vindo à Bolsa, eu vou deixar o link individual na descrição do vídeo também. Saúde e paz a todos, seguimos juntos, que possamos fechar mais uma grande semana. E deixem o like, participem da área de comentários e seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes. Bons estudos, pessoal. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser, no radar. Valeu!